Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E já estamos em 1º de agosto de 2025. 1º de agosto de 2025 e dando continuidade a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Como eu sempre digo, nós estamos aqui obtendo conhecimento da palavra do Senhor. Estávamos aí em janeiro e já estamos no 8º mês, o 1º dia do mês de agosto. E os dias, as horas, o tempo está passando muito rápido, amém? E hoje nós vamos dar continuidade à leitura da palavra do Senhor, livro do profeta Jeremias, 37. E nós vamos ler um total de 21 versículos. Total de 21 versículos. E nós vamos falar hoje sobre Jeremias na prisão. Eu posso até adiantar já antes de nós lermos aqui esta palavra, que aí vem muitas das vezes a interrogação, na vida de muitas pessoas. Jeremias, sendo um profeta de Deus, deixou que Zedequias, o colocasse em uma prisão, deixou que Jeremias ele fosse encarcerado. Mas eu quero dizer para vocês que tudo tem as mãos do Senhor nosso Pai. Amém? Então vamos lá. Profeta Jeremias 37, verso 1. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Hoje a temperatura esquentou um pouquinho, mas aonde a gente está aqui pegando essa sombra já fica um pouco frio, Mas olha, friagem fez ontem. Ontem esfriou bastante mesmo aqui em São Gonçalo. Mas vamos à leitura da palavra do Senhor. Profeta Jeremias 37, verso 1. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Verso 2. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Verso 3. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jugal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maséias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. Verso 4. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinha encerrado na prisão. Verso 5. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito ouvindo os caldeus, que tinham sitiado Jerusalém, esta notícia, retirando-se de Jerusalém. Verso 6. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo:
Verso 7. Assim diz o Senhor Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra, no Egito. Verso 8. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. Verso 9. Assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Verso 10. Porque ainda que ferisse a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens transpassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. Verso 11. E sucedeu que, subindo de Jerusalém, o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, verso 12, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte no meio do povo. Verso 13. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. Verso 14. E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvido. E assim, Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Verso 15. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e o puseram na prisão na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinha transformado em cárceres. Verso 16. E entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. Verso 17. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: há. E disse ainda: na mão do rei da Babilônia serás entregue. Verso 18. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesses na prisão? Verso 19. Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra nós e nem contra esta terra? Verso 20. Agora, pois, ó rei meu senhor, caia
a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar a casa de Jonatas, o escriba, para que não venha a morrer ali. Verso 21 e final. Então ordenou o rei Zedequias que pusesse Jeremias no átrio da guarda e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Amém? Então, Jeremias, por não esconder, vamos dizer assim, a verdade, Jeremias, o que o Senhor nosso Deus mandava ele falar para o povo, não tinha importância se era príncipe, se era rei, se era os sacerdotes ou se era profetas, Jeremias, ele profetizava a verdade. Embora existisse ali vários profetas, que falavam coisas para poder alegrar o coração de Zedequias, e uma dessas, vamos dizer, era uma das piores, que eles sempre ouviam que a espada não viraria contra o povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Jerusalém. A fome nunca aconteceria. E agora você vê que Jeremias, ele é colocado em um calabouço, uma cela escura, exatamente porque ele estava dando continuidade à verdade que Cristo tinha falado com Jeremias, que Deus tinha falado com Jeremias. E a gente vê que a palavra do Senhor coloca muito bem claro aqui para nós que ninguém queria enfrentar Nabucodonosor, ninguém queria enfrentar o exército da Babilônia, porque sabia que a derrota seria grande. Mas você vai ver que a palavra do Senhor coloca para nós que certa feita Zedequias pede, para poder soltar Jeremias, e na intenção, se você lembra, quando nós iniciamos aqui no capítulo 37, Zedequias, ele vai até Jeremias e pede para ele, roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. A esperança de Zedequias é que Jeremias, como profeta, ele iria orar a Deus ali, e a espada, o mal, não viraria contra Judá e nem contra Jerusalém. Mas, contudo, nessa hora, eles lembraram do poderoso Deus. Mas já era tarde, por causa do quê? Por causa da desobediência daquele povo. E você vai ver que quando Jeremias ele é encarcerado, e Zedequias, depois o rei Zedequias chama ele para que ele viesse trazer ali alguma palavra do Senhor no versículo 17, que diz assim: e mandou o rei Zedequias soltá-lo. O rei lhe perguntou em sua casa em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor, Jeremias? E aí seu Jeremias, ele vai dizer: e disse ainda: na mão do rei da Babilônia serás entregue. Não tem escapatória, Poxa,
Jeremias, ele estava num calabouço, né? Então, Zedequias, ele achou que ia soltar Jeremias e Jeremias ia trazer uma palavra ali, né? Uma palavra dele mesmo ali, tipo um agradecimento por ter libertado ele daquele calabouço, como o próprio Jeremias ele vai dizer, que se ele continuasse ali, ele iria morrer naquele lugar. Mas a palavra que Jeremias dirige a Zedequias é: olha, na mão do rei da Babilônia serás entregue. E você observa que eu acho tão interessante no versículo 19, que vai dizer assim: onde estão agora os vossos profetas? Quer dizer, os profetas de Zedequias, né? Onde está agora os vossos profetas que vos profetizavam dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós e nem contra esta terra? Porque tudo isso já estava acontecendo. Essa situação toda já estava acontecendo. E Zedequias, ele acaba de descobrir que ele será entregue ao rei da Babilônia, que é Nabucodonosor. Então, meus amados, Deus, ele não deu uma e nem duas oportunidades para aquele povo. Muitas das vezes você pode pensar, mas é a terra do Senhor nosso Deus. É a terra ali onde todos viram grandes milagres, todos viram grandes situações. Aquele povo que saiu do Egito, aquele povo que foi morar na terra onde manava leite e mel, o Senhor estava provendo tudo, sim. Mas por causa da desobediência daquele povo, aquele povo ia experimentar um pouquinho a ira e a fúria, o furor do nosso Deus. Então, que esta palavra ela possa entrar no teu coração. E quero lembrar que segunda-feira nós estaremos aqui dando continuidade a esta palavra, às 3 horas da tarde. Quero lembrar que segunda-feira teremos na nossa live o pastor Carlos Nogueira, né, que foi o nosso pastor aqui em Neves. E desta feita, pastor Carlos Nogueira, segunda-feira, trazendo uma palavra aqui na nossa live em família. Amém? E segunda-feira nós estaremos no capítulo 38. Né? Deixa eu ver aqui se falta muito ainda. Olha, falta bastante, hein? Falta bastante capítulos ainda para a gente encerrar Jeremias. É 52 capítulos. Muito bem, irmã Lília. Irmã Lília está afiada aqui. E depois nós vamos para as lamentações, né? As lamentações de Jeremias. Isso lá para frente ainda. Amém? Então, meus amados, eu quero agora fazer uma oração. Quero agradecer ao Senhor nosso Deus por este sol, né, que hoje está ensolarado, né? Quero agradecer ao Senhor por tudo. É como a palavra do Senhor fala, em tudo dai graça, né? Com chuva, com sol, nós temos que agradecer, porque precisamos do sol e precisamos também da chuva também. Amém? Então vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua resposta sobre as nossas vidas. Nos guarda, Senhor, nos livra, meu Deus, de todo mal. Abra, Senhor, o nosso entendimento para com a Tua palavra. Abra o meu entendimento, o entendimento deste irmão, desta irmã, para com a Tua palavra, Pai. Sejas conosco, nos guiando, ó Pai, e colocando na nossa vida o temor, o tremor sobre a Tua palavra, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém.
Amém. Que Deus abençoe, meus amados. Ótimo final de semana para todos, né? Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre os teus familiares. Lembrando que amanhã em Niterói nós teremos ali no Clube Português no Ingá, né? Teremos ali as Mulheres de Fé. E irmão Amarildo vai acompanhar a minha esposa, né? A nossa irmã Lília. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à tua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.